Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou entrando agora nesse momento, como prometido, né? Que eu estaria fazendo uma live para falar sobre depressão. Eu não sei se a escrita está espelhada para vocês, mas aqui na tela do meu computador diz: depressão não é frescura. Entrevista, o olhar de quem enfrentou e superou a doença. Então, nesses minutos que nós estivermos aqui, eu quero estar relatando o que eu passei na fase da depressão, como ela começou na minha vida, mesmo eu sendo cristã. E eu torno a dizer, depressão não é frescura, não é falta de trabalho, não é falta de serviço no lombo, né? São vários fatores que conduz uma pessoa à depressão. Até mesmo a falta de informação, né? Ela pode levar uma pessoa à depressão, porque ela se vê em situações adversas e ela não sabe como sair. E nós sabemos também que nos dias de hoje as pessoas estão fazendo muito apologia à depressão, e sendo que isso é uma doença, né? É uma doença que tem até número de CID, tudo, porque ela é uma doença, ela é considerada uma doença. E nós precisamos ter esse olhar para a depressão, sempre pensando numa doença. Mas e que doença é esta? Né? É a doença da alma. Ela pode, como nós somos, existe a tricotomia humana, ela explica que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então é dentro dessas três áreas que nós vamos estar transitando durante essa live. E antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero estar fazendo uma oração com você que está chegando, os irmãos que estarão chegando, os ouvintes que estarão chegando, e até mesmo você que vai estar assistindo essa live, né, talvez amanhã, talvez à noite, mas que você também, que o Espírito Santo possa estar conduzindo o teu coração em todo entendimento, de acordo com aquilo que você precisa. Eu peço que você feche seus olhos, nós estaremos orando agora. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, eu estou nesse momento e a Tua palavra é a verdade. E eu quero, Senhor, glorificar o Teu nome por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que nós estamos tendo agora, Pai, através dessa mídia social que é o Facebook e talvez o Instagram, onde muitos estarão assistindo. Eu quero que o Teu Espírito Santo, Senhor, através dessa mídia, através da minha vida, que eu possa ser um canal de bênção, Senhor, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que se encontram sozinhos, que não sabem nem o que fazer, Senhor, diante dessa situação. Abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada pessoa que está ouvindo agora, cada pessoa que irá assistir essa live. Que o Teu Espírito Santo venha sobre ela, Senhor, e que o Senhor proporcione a ela paz que excede a todo o entendimento, Senhor. Citando esse versículo, eu poderia encerrar essa live aqui, Senhor, porque é a Tua paz que excede a todo entendimento, que nos conduz a um caminho de alegria, de satisfação, de gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o Teu amor nos alcançou, um dia o Teu amor nos abraçou, Senhor, e nos resgatou, e nos tirou, Senhor,
daquele abismo profundo, Senhor, que muitas vezes eu mesma dizia, esse abismo não tem fundo, não tem fim, porque quanto mais eu caio, mais eu descubro que tem mais para cair, mas o Senhor me arrancou de lá, Pai. E nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo fale na minha boca aquilo, Senhor, que os meus ouvintes, que os meus irmãos, que os meus amigos precisam ouvir. É a minha oração, Senhor, e glorifica o Teu nome. Não há outro motivo, Senhor, a não ser que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu agradeço os irmãos que estão chegando, a irmã Yara Pinheiro, lá de Santa Maria. Os irmãos que estão chegando aí, se puder me dar um oi aí para eu poder citar o nome de vocês. Eu quero também no final da live estar citando o nome de cada um dos irmãos. E depois eu vou abrir, irmãos, para algumas perguntas. Quem desejar fazer alguma pergunta e eu puder responder, eu estarei à disposição. E o que eu não puder responder, em um outro momento eu vou estar pesquisando, estudando e eu posso trazer a resposta. Primeiro eu vou começar com o meu testemunho. Antes do meu testemunho, eu quero ler Provérbios 17, 22. Deixar esse versículo bíblico para a meditação de vocês. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como eu disse, o título dessa live é Depressão não é frescura. Eu sofri 9 anos de depressão e como cristã, porque eu sou cristã desde os 4 anos de idade. E era regente de coral, cantava na igreja, sempre cantei no solo, como a igreja diz, né, no especial. Participava de congressos, grandes congressos de Pelotas, fazia a abertura dos congressos, lá 15, 20 mil pessoas. Mas eu carregava uma angústia, uma tristeza no meu coração. Como na minha época dizia, a tristeza profunda. E muitas vezes eu me achava culpada, né? Tinha um grande complexo de inferioridade. Eu achava que era impossível alguém me amar. Eu me emociono porque já estou curada, mas era um sentimento muito latente. Eu achava que eu não merecia ter amigos. Eu achava que toda pessoa que se aproximasse de mim ou se aproximava de mim era por algum interesse, por alguma coisa, ou porque eu podia limpar uma casa, ou podia, né, ser útil de alguma forma, mas nunca as pessoas se aproximavam de mim porque me amavam, porque gostavam de mim. Esse era o meu pensamento. Por quê? Porque as pessoas geralmente só me procuravam quando precisavam de alguma coisa. Ou limpar uma casa, ou lavar uma louça, né? Então eu tinha esse sentimento no meu coração. Mas, quem sabe você está me ouvindo, mas Mari, isso não é suficiente, realmente não é. Isso na realidade eram os sintomas do que eu estava passando. Mas a depressão, ela tem uma causa. Nós não nascemos com depressão. É um sentimento que nós adquirimos ao longo da vida, de acordo, né, com as nossas vivências, com as situações da vida. Eu peço para os irmãos, a irmã Yara, compartilhe essa live aí para que outros irmãos, para que outras pessoas, elas possam estar aqui conosco, né, estar no mesmo sentimento, seguindo a mesma linha de pensamento, para que a gente possa chegar lá numa conclusão e que todos possam estar juntos e compreenderem, né. Então, todo o sentimento que eu tinha de complexo de inferioridade, de tristeza profunda, ele não vinha dessas coisas, né? Porque eu achava que as pessoas me procuravam só porque precisavam de mim, não porque não me amavam. Mas, como eu disse, toda depressão, ela tem uma causa. Tem um fundo emocional por trás. Não existe mal sem causa. Não existe nenhuma doença sem causa. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos o costume, né? A nossa medicina, ela trabalha dentro da linha do tratamento. Por isso é que muitas pessoas reclamam, eu vou num médico e ele só me olhou e me prescreveu ali um AS, me prescreveu um paracetamol. Por quê? Porque eles olham apenas os sintomas, mas eles não procuram a causa.
E todo sintoma, ele tem uma origem. E toda depressão não seria diferente, toda síndrome do pânico não seria diferente, né? Ela tem uma origem. Continue compartilhando, meus irmãos, continue compartilhando, que Deus abençoe. E qual era a causa da minha depressão, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade. Mas a minha tristeza ela já começou muito cedo. Talvez com uns 4, 5 anos de idade eu já sentia a tristeza, né? Eu já tinha visões noturnas, né, com espíritos malignos, né? Mas tudo isso eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão chegando. Uma criança, quando sofre de depressão, a causa não está nela, mas no ambiente, no meio em que ela vive. Porque os pais são responsáveis fisicamente para prover o alimento, para prover o carinho, o amor, mas também para prover um ambiente saudável para essas crianças. Amém, Miguel? Que Deus te abençoe, querido. Se puder compartilhar, eu agradeço, para que a gente possa chegar junto, né, na conclusão. Então, os pais, eles são responsáveis por seus filhos. Quem sabe você diga assim, mas Mari, eu tenho um lar abençoado, eu e minha esposa somos cristãos, né? Eu e meu esposo somos cristãos, mas eu tenho um filho depressivo dentro de casa. Nós temos que rever aí alguns conceitos, porque nós estamos sendo bombardeados, irmãos, de forma constante. E é constante, é diariamente, por ideologias, por filosofia de vida. E eu não sou formada em psicologia, já deixo bem claro, mas as vivências fazem com que a gente tenha um olhar sobre isso. E como eu sou professora, eu convivo com isso constantemente e eu observo, eu sou muito observadora. Tanto espiritualmente como humanamente, eu observo. Já fiz algumas cadeiras de psicologia, então e leio muito, então a mente da gente se abre muito e a gente começa a perceber sinais. Por exemplo, hoje os filhos, eles entram no lar e eles são, quando um pai e uma mãe, eles estão grávidos, eles estão naquela expectativa, esperando. O que a gente costuma dizer? O príncipezinho, a princesinha, o reizinho, a rainha. Só que na prática isso deixou de ser apenas uma falácia, né? Apenas tema de Facebook. Não, isso está fazendo parte do cotidiano dos pais. Porque os filhos nascem, em vez de os filhos se adaptarem à convivência dos pais, à rotina dos pais, são os pais que se adaptam a aquele filho que chegou, aquela criança que agora passou a fazer parte. Realmente muda a rotina de ambas as partes. Mas chega um momento em que os pais, eles não podem esquecer que eles são marido e mulher, né? E que os filhos estão ali, eles têm uma missão como pais de conduzir aquela criança em princípios, né? Aquelas crianças, elas precisam ter limites. Elas têm que aprender a lidar com o não desde pequena. Por exemplo, eu trabalhei numa loja, eu não esqueci que eu vou falar, tá, irmãos? Eu vou voltar lá na minha infância. Eu trabalhei numa loja em Rio Grande, eu era vendedora e eu fiquei perplexa porque simplesmente um menino de 5 anos, ele batia no rosto da mãe porque ele queria um tênis. Só que eu já tinha subido as escadas, eram 3 lances de escadas, acho, sei lá, 10 vezes, mais de 10 vezes. E aí até que eu consegui o tal tênis que aquele menino queria, que ele se agradou. Só que daí eu fui averiguar ali, verificar o limite, né? E descobri que a mãe, infelizmente, ela estava no SPC, ela não ia poder efetuar aquela compra. O menino simplesmente dava de soco e de pontapé naquela mãe. E aquela mãe totalmente indefesa, sem nenhuma expressão. E com muito medo daquele menino. Um menino de 5 anos, franzininho. Ele botou a loja abaixo, ele chutava as caixas de sapato que eu trazia. E é isso que eu falo para vocês, que hoje as crianças, elas não sabem lidar com o não, porque eles são reis e são rainhas dentro da casa e os pais são os seus súditos.
É a triste realidade que nós estamos vivendo. Já teve situações que eu conversei com pais, que pais me procuraram, e eles chegaram a me dizer: Mari, eu tenho medo de confrontar o meu filho porque eu não sei qual vai ser a reação dele. E se ele cria ódio de mim, e enquanto eu estou dormindo, meu marido ele vem e me mata, ou ela vem e me mata. É uma situação assustadora porque os pais não conhecem mais os seus filhos. Quando eu comecei a ter essas crises de depressão na minha infância, eu tinha visões, né? Como eu já relatei, eu via espíritos pendurados na janela à noite. Mas era um lar de pais não cristãos. Eu conheci Jesus com 4 anos de idade porque tive uma avó que me conduziu ao caminho da salvação. Eu já amava o Senhor desde pequena, mas eu estava debaixo daquela influência de um teto de pais não cristãos, de constantes brigas, traições. Então, de alguma forma, a criança ela absorve aquela situação e a gente, como criança, a gente não tem capacidade de administrar toda aquela situação. Não tem capacidade de compreender o que está acontecendo. Então, o que proporciona aquilo para nós? Um peso de tristeza, de opressão. Porque os pais são o que dentro do lar? O homem ele é o sacerdote do lar. Por ele entra a bênção e a maldição. A mãe, ela é aquela mulher que constrói o lar, que edifica o lar, que mantém aquele lar de pé. Ela é a coluna do lar, é aquela mulher que abençoa os seus filhos, que ora pelos seus filhos. Agora, isso hoje tá algo tão complicado que às vezes nós encontramos casais que não são cristãos, que não professam a fé, mas que têm um lar abençoado. Filhos, entre aspas, a gente diz, né, invejáveis, de uma conduta impecável. Mas aonde que está o problema nisso? É justamente no limite. Eu já também presenciei situações, né, de alunos, por exemplo, que a criança ela era hiperativa. Se ela não gostava de uma comida, ela atirava na parede, ela atirava no pai, ela atirava na mãe, e os pais não sabiam mais o que fazer. Aí foram atrás de psicólogo, foram atrás de analista, de terapeutas. E qual foi o parecer do último especialista? Não diferente dos outros, que essa criança ela precisava de limites, ela não conhecia limites. Então, quando ela se deparava com situações, ela fazia tudo que estava ao alcance dela, porque ela não tinha limite. Então, ela fazia tudo. Mas quando ela se deparava com situações em que ela ouvia ou não, ou que ela não sabia o que fazer, porque ela fazia tudo. Ela quebrava a casa, ela fazia tudo, não tinha limite. Ela se desesperava e ela tinha câimbras no corpo. Olha só que situação. E o pai achando que tinha problema de saúde, e não era. Aí o que o terapeuta falou, que o analista falou? Que essa criança tinha falta de limites. Ela precisava entender, conhecer e saber que existia não. E o que acontece no decorrer do tempo quando essas crianças não são tratadas? Elas ficam o quê? No celular. Elas se trancam no quarto porque elas não sabem ouvir o não, porque chega a fase da adolescência, aí os pais se desesperam, porque né, sempre deixaram na televisão ou deixaram na internet, e eles tiram, daí eles começam a dar castigos, né? Tira o celular, tira algo que aquele adolescente gosta de fazer, e o que acontece com esses adolescentes? Eles entram em depressão. Eu tive casos de alunos, assim, eu acho assim assustador, porque eu penso o que vai ser o que vai ser da próxima geração. Eu penso o que será das forças militares do Brasil, pensando nessa geração que está chegando. Eu tive alunos que entrou em depressão porque tinha que estudar 2 a 3 minutos o violão. Era o meu melhor aluno no violão. Mas porque tinha que estudar 2 minutos, não é 2 horas, de 2 a 3 minutos por dia.
simplesmente entrou em depressão e pediu para sair da aula porque não aguentou a pressão de ter que estudar. Por quê? Porque o celular é tudo muito prático, né? Eles não precisam pensar. Se tu quer saber alguma coisa, tu clica ali no Google, digita ou vai no YouTube, tá tudo pronto. Então essa juventude que vem chegando aí, essa adolescência, esses adolescentes que vêm chegando, eles não conseguem mais raciocinar. E tudo que leva eles a pensar, a raciocinar, que eles precisam pensar um pouco, eles entram em depressão. Eu comecei a dar aula e eu não conseguia entender por que os alunos ficavam assim com a mão, todo o tempo assim com a mão, ou batendo com a perna, sabe, incansavelmente, batendo esse barulho assim, ó, todo o tempo. Eu disse, mas meu Deus, o que é isso? Aí eu orei, tive a ideia de tirar o celular. Ah, Sora, eu disse, não, próxima aula sem celular comigo, tudo em cima da mesa. E eu comecei a fazer trabalhar com eles técnicas de meditação. Mas não uma meditação vazia, porque eu fiz teatro com atores da Globo, eu sei muito bem o tipo de meditação com que eles trabalham. Mas eu faço meditação que eles pensem, que eles raciocinem, que eles pensem em coisas boas, em o que eles gostam de comer, porque os adolescentes de hoje, eles não conseguem mais pensar em coisas boas. O bom para eles é sentar e ficar na frente de um celular. Só que os pais não estão se dando conta que a depressão está chegando. E a depressão não é frescura. Eu vivi então toda a minha vida com depressão. Eu pensava em suicídio constantemente. Aí eu comecei a beber. Olha o que eu fazia. Eu pegava aqueles copos de chopp, que o meu pai tinha tipo quase coleção assim. Eu colocava ali a metade de limão, tirava o bagaço do limão, tirava a semente, colocava ali, colocava metade de sal e o resto de vinagre. Eu tomava isso de 3 a 4 vezes por dia, tá? E pensava em suicídio constantemente, pensava numa forma de eu me matar que eu não sentisse dor. Todo dia eu pensava em ir embora de casa e isso foi se prorrogando na minha vida, até que meus pais se separaram. E nesse pequeno espaço de tempo que os meus pais se separaram, coisas de 2 meses, eu fui molestada por um filho de pastor. Eles eram como meus irmãos e eles estavam sendo transferidos. Eu fui ajudá-los a fazer uma parte da mudança, limpar a sala, na verdade, da escola dominical. E eu fui molestada por esse filho de pastor. Eu ia fazer 11 anos e ele tinha 18 anos. E eu só não fui abusada, ele não concretizou o que ele queria porque eu fazia aula de judô. Então eu consegui me defender daquele abuso. Mas eu nunca imaginei que isso tinha me causado um tão grande transtorno que se estendeu pela minha vida. E foi toda a minha fase de adolescente, de juventude. Quando chegou a fase de namorar, eu só queria gostar, eu não queria, porque eu tinha medo do contato, eu tinha medo, eu tinha pânico, eu sofria desse pânico constantemente na minha vida. E o que eu dizia na fase de juventude? Eu vou casar com o Lorde dos Estados Unidos. Por quê? Porque, primeiro, que eu achava que nunca ninguém iria me amar. E eu pensei assim, vou me dedicar à música, porque assim eu tenho a desculpa de que eu estudo e como não vai aparecer nunca um Lorde dos Estados Unidos para mim, então eu vou viver a minha vida assim. E é interessante, irmãos, porque a gente está dentro da igreja e quantas vezes eu clamava, eu pedia para Deus, Deus, levanta alguém para me ajudar porque eu não aguento mais essa dor. Eu não suporto mais essa dor. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Na minha fase de adolescência e de juventude, eu nunca orei menos de 2 horas por dia. Essa era a minha vida. Eu jejuava, tenho orgulho espiritual de dizer isso, porque hoje não se vê mais isso no meio é raro a gente ver no meio de adolescentes e jovens. Mas eu tinha uma vida de consagração. Eu jejuava de segunda a segunda, era o meu prazer. Era o que me dava alegria, o que me dava satisfação. Era quando eu dobrava os meus joelhos e quando eu jejuava.
Porque quando eu dobrava o meu joelho, eu tinha um encontro com Deus e eu não queria sair mais dali, porque ali eu me sentia completa, ali eu me sentia realizada. E eu ficava triste porque eu pensava, depois eu vou ter que sair daqui e vai voltar toda essa tristeza de novo. Eu ficava triste quando terminava os cultos, porque eu pensava, amanhã começa tudo de novo. Assim foi a minha adolescência e a minha juventude. Fui molestada várias vezes, inúmeras vezes. Eu tenho alguns reflexos na minha mente, de 9 meses, de 10 meses. Quem sabe você vai me dizer, mas Mari, 9 meses sim. Eu lembro de coisas que a minha mãe fica absurdamente assustada, porque eu lembro de cobertor, de bico, de cor, de tudo. Porque uma criança, quando ela passa por moléstia, quando ela é abusada na infância, a sua mente é despertada. Então, queridos, eu sofri toda essa tristeza, essa angústia. Mas eu estava num processo, esse é o parênteses que eu abri. Eu estava no processo. E qual era esse processo? De oração, de jejum e de busca. Eu sempre dizia, Senhor, me liberta dessa angústia profunda que eu sinto, dessa tristeza profunda que eu sinto. Eu chorava dia e noite de saudade do meu pai. Dia e noite, dia e noite. Eu ia para a igreja e o meu choro era só esse. Porque eu tinha um vazio. O que eu pensava? Meu pai me abandonou. Eu nunca mais. Por que meu pai me abandonou? Porque eu não era importante. Porque se eu fosse importante, meu pai não teria me abandonado. Abandonou eu e mais 2 irmãos. Nós ficamos 5 anos sem ter contato com ele. E eu ia à igreja. Até que um dia eu tive um encontro com Deus. E eu, no meu quarto, foi um dos momentos mais espetaculares da minha vida. Que eu orei 4 horas e passei por uma situação espiritual em que eu estava deitada no colo de Jesus. E ele me acariciava o meu rosto, acariciava o meu cabelo. Ele não falava nada, mas eu entendia que ele dizia para mim, eu sou o teu pai. E eu chorei profundamente naquela noite, naquela tarde. Inclusive, às vezes a minha mãe dizia, é muito fácil orar, né, e deixar a casa desarrumada. A minha prima está aqui, ela pode confirmar. E por quê? Porque o meu refúgio, até hoje, queridos, o meu refúgio é o Senhor. O que a palavra diz no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Só descansa quem se refugia. E eu alcancei esse descanso espiritual, que foi a minha libertação, quando eu compreendi que o Senhor é o meu Pai. Então eu estava nesse processo de busca. Eu também sofri com vícios, queridos. Em algum outro momento eu vou falar sobre isso, mas eu tinha outros vícios. Então eu estava nessa busca, eu sabia que Jesus curava, eu sabia que Jesus libertava, eu queria essa libertação. E eu cantava, e eu pregava, eu cantava na igreja, eu regia coral, mas a minha alma estava nessa busca constante. Eu chegava a caminhar, a andar de joelho dentro de casa, quando a minha mãe trabalhava fora, e eu dizia, Senhor, eu quero ser curada. Eu quero ser curada. Senhor, isso aqui não é uma promessa, eu quero ser curada. Eu fazia coisas loucas porque eu queria a cura. Agora a gente não pode cruzar os braços e sair do processo e querer que as coisas aconteçam na nossa vida. Até que um dia eu já estava trabalhando e a minha mãe disse, um método muito não muito convencional. Tem uma prima aqui que está de testemunha de tudo que eu estou falando. O Espírito Santo, mais do que ela, é minha fiel testemunha. A minha mãe usou um método não convencional, mas um deles que eu vou falar é que a minha mãe disse, eu não te quero mais deitada e trancada no quarto. Eu chegava do meu serviço, 1h30, tomava banho, me deitava e só levantava no domingo ao meio-dia para comer, limpar a cozinha e me arrumava e ia para o ensaio. Essa era a minha vida. Eu chegava em casa de noite, não cumprimentava ninguém, quer dizer, só dizia boa noite, bom dia, boa tarde. Era essa a minha conversa. Se tinha gente em casa, eu estava trancada no quarto. Não gostava de ter contato com as pessoas. Sempre sozinha, fugia de tudo que era amizade, porque eu achava que todas as pessoas se aproximavam de mim e não gostavam de mim. E essa foi a minha vida, até que Deus usou a minha mãe.
Por isso é que eu falo sobre a autoridade espiritual que os pais têm sobre os filhos. E a minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher que orava de madrugada. Até hoje a minha mãe ora. Minha mãe não ora menos de 1 hora, 2 horas na madrugada. E a minha mãe, cheia do Espírito Santo, ela pegou e me proibiu de eu me deitar. E ela disse: Mari, se tu continuar, cada vez que eu te pegar deitada, nós vamos conversar de perto. E os mais velhos entendem o que eu estou falando. Então, cada vez que eu pensava em me deitar ou me esconder, eu me lembrava do que a minha mãe tinha dito. E eu respeitava a minha mãe. Outro fator, outro princípio que a sociedade que nós vivemos está distorcendo esses princípios e essas verdades, essas realidades. E a partir dali começou a minha cura, a minha libertação da depressão. E foi um processo. E chegou um ponto assim que, porque eu tinha uma necessidade urgente de me deitar, eu passava horas chupando o dedo. Horas assim. Por conta da angústia, da tristeza, do vazio e da carência que eu tinha. Afetiva, emocional e paternal, né? Tinha muita carência. E eu chegou um ponto que eu disse: puxa vida, eu não posso mais deitar, eu não posso mais me esconder. E eu pensei, o Espírito Santo me conduzindo debaixo da obediência que eu tive à minha mãe. Eu pensei, eu vou ter que sair disso. Eu vou ter que sair disso. Eu vou ter que arranjar força para sair disso. E foi assim que o Senhor me curou da depressão. Aí chegou a fase adulta, eu sofri a perda, eu viuvei do meu primeiro marido. 2 meses, passei o luto legal. No 4º mês eu caí num buraco. E foi num buraco que parecia que não tinha fundo. Parecia que quanto mais eu caía, mais tinha para cair. E foi outra situação que eu me refugiei em Deus, comecei a voltar a orar como eu orava. E eu não sei dizer quando, mas eu fui liberta desse processo de depressão. Então, queridos, quando eu comecei a live, eu falei que Deus nos fez, a raça humana, numa tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Existe a depressão do corpo, a depressão da alma e a depressão do espírito. Como é que nós identificamos essas 3 depressões? A do corpo é quando os níveis hormonais eles sofrem uma queda, um desgaste. Então, o que a gente precisa fazer? Ir no médico, se vai num psiquiatra, pedir para ele, para fazer para verificar os níveis hormonais. Porque às vezes está em queda a serotonina ou citocina, que é o hormônio do abraço, do carinho, a adrenalina, daquela euforia, né? A endorfina, que é aquela sensação de prazer quando a gente está caminhando, a gente faz uma atividade física, tá? Então, às vezes, há essas quedas hormonais. A gente precisa averiguar. E eu quero que vocês fiquem pensando o seguinte, que sempre ao nosso derredor existe um inimigo, esperando apenas uma brecha, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Tá? Eu vou estar falando sobre isso e vocês vão pensando aí. Então, existe a depressão do corpo, do físico, que eu acabei de falar, que são os níveis hormonais, que às vezes estão em queda, eles estão desgastados, eles estão baixos e eles precisam ser repostos, precisa haver uma suplementação, né? Que o médico, de acordo com o exame ali, ele vai diagnosticar e ele vai receitar ali uma medicação para que você possa repor, uma suplementação para que você possa repor esses hormônios, tá? Tem a depressão da alma. O que é a depressão da alma? Um luto, uma traição, um divórcio, uma decepção, uma frustração, tá? Essa é a depressão da alma. E qual é a depressão do espírito? É quando vem aqueles sentimentos de morte constantemente. Eu preciso morrer, porque eu estou viva. Não tem mais prazer na vida, não tem mais perspectiva nesse mundo. O que eu estou fazendo aqui viva? O que eu estou fazendo aqui vivo? Essa é a depressão espiritual, que geralmente, né, leva as pessoas a tentarem um suicídio.
Em todas essas depressões, por exemplo, a depressão física, né? Que é uma patologia. O que acontece? Ela, se não tratada, ela pode levar a uma doença da alma, uma depressão da alma. Por quê? Porque cada vez que nós sofremos um impacto, uma tristeza, uma angústia, uma decepção, uma frustração, o que acontece? São liberadas altas doses de cortisol, que é um hormônio que está normal no nosso organismo, é normal. Mas quando nós sofremos os impactos da vida, esses níveis de cortisol eles são elevados, tá? E eles começam a prejudicar órgãos vitais. Começam as alergias na pele, né? Eu, por exemplo, se eu sofro uma situação de estresse, eu começo com alergia na pele, feridinhas. Tem pessoas que fazem o quê? Começam a comer. Come, nunca é suficiente, tá? Tem pessoas que criam estrias na barriga por excesso de cortisol. Por excesso de quê? De frustração, de tristezas. Nós vamos pegar aí um exemplo de Elias, do profeta Elias. O profeta Elias passou 3 anos e meio sendo perseguido. E chegou um momento que ele desejou a morte, ele caminhou no deserto, ele não queria ninguém. Se ofereceram para caminhar com ele, ele não quis, ele foi sozinho no deserto. E ele chegou um momento que ele disse, Deus, eu quero morrer. E ele deitou a cabeça numa pedra debaixo de um pé de zimbro. E ele desejava a morte, porque todos nós temos um limite. Todos nós somos resilientes, mas chega um momento que a gente não suporta. Mesmo sendo cristãos, porque nós somos carne, nós somos alvejados, não são só as lutas do dia a dia, né, do lar, da família, do trabalho, não é as pessoas, as afrontas, não é só isso. Existe um ser humano aqui que está sofrendo esses embates e que em algum momento ele não vai suportar. Então, o que é a resiliência? A resiliência, eu escutei a pastora Tânia falar sobre isso. Tânia Tereza, ela é uma bênção, ela é uma pastora de Florianópolis, ela trabalha muito com a questão da depressão. O que é a resiliência? É como se fosse um elástico. A gente estica e ele volta ao seu estado natural. Estica e volta ao seu estado natural. Mas o que está acontecendo nos dias atuais? Principalmente nessa situação de Covid. Quantas pessoas perderam vários familiares? Por exemplo, a esposa perdeu o esposo. Daí, quando ela está se recuperando, perdeu o filho. Quando ela está se recuperando, perdeu um amigo. Vai chegar um momento que a pessoa não vai suportar. Por mais que ela seja forte, resiliente. Mas todos nós temos um limite. Assim como teve o profeta Elias. Às vezes as pessoas citam Jesus, quando Jesus estava no Getsêmani, que a sua tristeza foi tamanha, a sua depressão foi tamanha, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Nós temos o exemplo de Davi, né? O rei Davi, também muitos dos seus salmos, ele fala sobre a depressão, ele fala da dor dos seus ossos, que ele se revirava na sua cama, de noite não conseguia dormir de tamanha tristeza. Mas nós temos que pensar que toda tristeza ela tem uma causa. Toda depressão ela tem uma causa, ela tem uma origem. Agora nós é que vamos definir também, queridos. Vocês que irão assistir essa live, os irmãos que estão aqui comigo, os amigos, familiares, compartilhem essa live, chame as pessoas para participar dessa live. Nós é que vamos definir se nós vamos viver da depressão ou se vai ser um estágio na nossa vida. Nós não podemos pegar apenas esses exemplos de homens de Deus da Bíblia e pegar eles como referência de depressão. Não, eles tiveram um momento de depressão, mas depois eles estavam lá lutando, batalhando, exercendo o seu reinado. Jesus, por que Jesus derramou gotas de sangue no Getsêmani? Porque ele sabia o que ele ia passar. Olha toda a dor e sofrimento e tortura que ele sabia que ele ia passar. Mas aquele era o momento. Era um estado, não era uma vida de depressão. Jesus não viveu uma vida de depressão. E ele tinha tudo para viver uma vida de depressão, se a gente for pensar, né? Porque ele saiu da sua glória, se despojou, veio para cá para morrer por nós, e mesmo assim ele foi rejeitado. A Bíblia diz que ele não tinha nem onde pousar a sua cabeça.
Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Eu vejo muita gente dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece, usando essa palavra como um jargão, né? Como se isso fosse fato. Mas o que Paulo disse antes? Eu sei ter fome, eu sei passar necessidade, eu sei ser perseguido, já fui apedrejado, já sofri naufrágios. Mas o que ele disse? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem é que está te fortalecendo? É as marcas do passado? É a dor que você ainda não consegue lidar e que alimenta a sua alma, a dor do abandono, a dor da indiferença, a dor da traição, a dor da mentira, a dor da frustração? É isso que está alimentando a tua alma? O que está fortalecendo a tua alma? É isso que vai fazer a diferença na tua vida, com respeito à depressão. Agora, a depressão, como eu estava falando, se ela não tratada no físico, ela vai causar doenças psicossomáticas. Sabe as doenças, as neuropatias, fibromialgia? São doenças que começaram no físico e elas acabaram passando para a alma. E junto com a alma já vinham outras doenças da alma. Situações mal resolvidas. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. A gente vive num tempo que as pessoas dizem, não fica te vitimizando. Porque só fala do passado. Mas se a pessoa fala do passado é porque ela tem necessidade de falar sobre aquilo. E ela precisa falar porque ela precisa se resolver. Ela precisa fazer as pazes com o seu passado. Ninguém aqui vive de amnésia. Mas o passado ele não pode te causar dor. Se ele causa dor é porque ainda existem coisas que não foram resolvidas. Então a gente precisa olhar e tentar compreender o que está acontecendo na nossa vida. Não adianta nós olharmos só para os sintomas e tomarmos remédios e remédios só para sintomas. Eu conheço muitas pessoas que tomam mais de 16 comprimidos por dia para acordar e para deitar. Mas não tratam a sua alma, têm medo de serem confrontadas. Ou não se sentem confiantes para falar para alguém o que realmente está lá guardado, escondido há muitos anos. Mulheres que sofrem de depressão, mas porque cometeram abortos e isso está lá escondido, está lá atrás, talvez ela nem lembre mais. Mas isso traz tristeza, ela acorda angustiada, ela acorda triste, ela faz o serviço da casa, ela trabalha, ela corre atrás, ela batalha, porque se ela parar, a casa desmorona. Mas essa dor está lá. E é algo que precisa ser tratado, precisa ser confessado para que Jesus possa perdoar e para que você se sinta perdoado. Quando Caim matou Abel, quando Deus veio e falou assim, o que fizeste o teu irmão? Ele disse, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? E o que Deus disse para ele? Que o sangue do irmão de Caim clamava por justiça. E Deus amaldiçoou Caim, porque ele tinha matado o seu irmão Abel. A maldição, muitas vezes as pessoas dizem, a maldição é do diabo. Não, muitas vezes a maldição é de Deus, porque a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Então, agora imagina, Caim matou o seu irmão. Agora, quantas mães já mataram seus filhos? Abortaram os seus filhos? Abortaram os sonhos dos seus filhos, porque não abortaram apenas os seus filhos, abortaram os sonhos dos seus filhos. Abortaram uma geração, abortaram presidentes, abortaram reis, abortaram profetas, abortaram homens de Deus, mulheres de Deus. Agora se imagina se Deus disse que o sangue de Abel clamava por justiça e Deus amaldiçoou Caim porque ele matou seu próprio irmão. Agora imagina a maldição que está sobre essa terra quando hoje se faz apologia ao aborto. Mas existe perdão para aqueles que se arrependem. Existe uma nova vida, um novo caminho para aqueles que se arrependem. O Senhor nessa noite, Ele quer curar a tua alma. Nessa noite o Senhor quer curar a tua vida. O Senhor quer te tirar dessa depressão, desse peso que você carrega há anos. E você não entende por que a sua vida só dá para trás. O Senhor está aqui nessa noite para restaurar a sua vida. O Senhor não está aqui para juntar cacos. O Senhor está aqui para restaurar a tua vida, para fazer algo novo.
algo novo que não depende de você. Depende sim do seu primeiro passo de arrependimento. E talvez você diga, mas Mari, eu não consigo me arrepender. Mas o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus. O que Jesus disse? É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E qual é a função do Espírito Santo, além de consolar o nosso coração? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos condições de produzir frutos de arrependimento. Nós não temos condições. Mas quando nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos e nós confessamos os nossos pecados e nós dizemos, Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo me arrepender. Eu ainda acho que eu fiz o certo. Espírito Santo, me conduz ao arrependimento. Espírito Santo, me conduz ao arrependimento. O Espírito Santo, ele vai conduzir o teu coração ao arrependimento e você vai se sentir livre dessas amarras. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo que eu li no início diz, Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quantas pessoas com câncer, com doenças terríveis, eu já vi pessoas sendo curadas por liberarem o perdão e pessoas que viviam uma vida depressiva e alcançaram a cura através do perdão. Quantos de vocês estão aqui e já passaram por situações de depressão e talvez se sintam depressivos? Vamos fazer um retrospecto na nossa vida e pensar qual é a primeira pessoa que vem na nossa mente que a gente não consegue perdoar? Qual é a primeira frustração que vem na tua mente, a maior decepção que você levou da sua vida? Comece a refletir sobre isso. Perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Decida perdoar. Diga assim, Espírito Santo, eu odeio essa pessoa, eu abomino tudo que ela fez para mim. Mas eu decido, Espírito Santo, humanamente, eu verbalizo, eu falo, para que o mundo espiritual ouça, eu perdoo. E aquilo faça a sua parte e o Espírito Santo vai fazer a dele. Então, a depressão ela tem uma causa. Enquanto muitas pessoas estão sofrendo, fisicamente, porque está com queda hormonal e está se sentindo triste, porque está com a ocitocina baixa, a endorfina baixa, mas quando não é tratado, vai para o corpo e começa as doenças físicas. E as pessoas começam a entrar em depressão, e vem a depressão por abusos, é a depressão por angústias, por frustrações, e quando a pessoa se dá conta, ela está sozinha, ela não quer ter contato com ninguém. E qual o sentimento que vem? Sentimento de morte, de inutilidade. A pessoa perde o prazer de se arrumar. As coisas que ela mais gosta de fazer, ela deixa de fazer. Eu, por exemplo, quando eu passei por depressão, eu não queria lavar o meu cabelo. E é o que eu mais gosto de cuidar, o meu cabelo. E eu não queria arrumar o meu cabelo, eu não queria tomar banho. Porque eu tava, e é uma coisa inconsciente, eu estava perdendo o prazer de viver. Só que nós precisamos, queridos, lembrar que existe Deus. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos hoje, ela arrisca Deus, ela está tentando de todas as formas tirar Deus da história. Se você vai fazer um tratamento com psicólogo, com terapeuta, com analista, não sou contra. Com psiquiatra, não sou contra. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que Deus nos coloca, usar as ferramentas que Deus nos dá. Mas a psicologia, ela tira Deus da história. Ela anula Deus da história. Só que a depressão, ela só vem crescendo ano a ano, ano a ano, ano a ano. Por quê? Porque a depressão é uma doença da alma. E nenhum médico terreno, ele pode curar a doença da alma. Eu não estou dizendo para você que você está debaixo de influência demoníaca, que você está numa possessão demoníaca. Mas você precisa saber, e eu não posso me furtar de falar, me omitir de falar, que existe espíritos malignos ao derredor,
bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ele quer apenas uma brecha para te conduzir à morte eterna. A depressão muitas vezes vem porque a gente não pode falar de passado, como eu estava dizendo para vocês. A palavra de Deus diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Eu vou repetir. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Mas hoje você pensa, mas Mari, eu vou confessar o meu pecado para quem? Se as pessoas vão achar que eu sou uma fracote. Imagina um pastor que está lutando, que está pelejando e que tem tantos problemas como eu e você, quantas esposas de pastor que tem tantos problemas, histórias de vida como eu e você, e eles não têm com quem conversar, porque o que vão pensar? Bah, mas o meu pastor não vive o que prega. E tudo, muitas vezes, o que eu e você, o que ele, o que ela está precisando é ter alguém para desabafar, para conversar. O que a Bíblia diz de novo? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. E não é qualquer pessoa. Ore, peça ao Espírito Santo para que te direcione, para que te dirija, para que você saiba com quem conversar. E Deus vai trazer alguém que você precisa conversar. E é tão interessante, queridos, que algum tempo atrás eu estava passando por uma situação e Deus falou comigo. Por que tu fala com os outros e não fala para mim? E eu estava lavando a louça e eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, eu não consigo falar para ti. E o Senhor disse para mim, fala para mim onde está doendo. Fala para mim. Conta para mim aonde está doendo. Eu quero saber, eu sei, mas eu quero ouvir da tua boca. Jesus, quando curava, eu nunca entendia por que Jesus dizia, a tua fé te salvou. Eu dizia, puxa vida, né? A pessoa estava ali sofrendo, né? E Jesus perguntava, que queres que eu te faça? Mas por quê? Porque Jesus, ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele quer se aproximar de nós. Ele é educado, ele é gentil. Ele quer saber o que você precisa. Ele quer que você possa contar com ele. Ele quer que você deposite a sua confiança. Sabe aquela confiança que a gente tem num amigo? Ele quer que você tenha essa confiança nele, porque ele nunca irá te decepcionar. Até nisso a nossa fé, ela é provada, porque como é que nós dizemos que conhecemos, que amamos o Senhor, mas nós não contamos a nossa dor para ele? E aí eu comecei a compreender que o Senhor quer que a gente fale. Eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu tenho dificuldade de falar, mas eu vou te falar. Foi muito difícil, porque a gente está acostumado a confiar no homem. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do homem da carne o seu braço. Porque as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos frustram. Nós decepcionamos pessoas, nós frustramos pessoas, nós frustramos sonhos de pessoas. Mas o Senhor não nos frustra. Então nessa tarde, nessa noite, fale para o Senhor, aonde está a tua dor? Mostre, diga, Senhor, eu tenho uma angústia que não tem, eu trabalho na igreja, eu faço tudo, irmãos, a depressão está crescendo de proporções, na igreja de proporções iguais à do mundo, tem alguma coisa errada acontecendo. O Senhor não nos basta, a palavra de Deus diz que onde o Espírito do Senhor chega, a alegria. Então tem algo acontecendo de errado. Nós precisamos começar a confessar os nossos pecados, nós precisamos tratar o nosso passado, coisas que ficaram erradas, coisas que nós fizemos errado na juventude, precisam ser tratadas porque muita gente não entende o que está acontecendo na nossa vida atual por coisas que ficaram para trás e não ficaram bem resolvidas. Eu gosto da palavra, da passagem de Zaqueu, se eu não estou enganada, que Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus, tudo. Mas o que mais me chama a atenção é quando ele está conversando com Jesus e Zaqueu teve um verdadeiro encontro com Jesus. Quando ele diz assim, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. E olha o que Jesus diz
após essa fala de Zaqueu, verdadeiramente entrou salvação nesse lar. Por quê? Porque o que ele pensou lá atrás? Que muitas pessoas se convertem, vêm para a igreja e deixaram as coisas mal resolvidas lá no mundo, por exemplo, devendo uma conta, não pagando pensão alimentícia, e vêm para a igreja e acham que está tudo bem. Mas essas pessoas não compreenderam ainda o evangelho, ou não foram bem esclarecidas, ou bem discipuladas. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós queremos resolver as coisas que ficaram no passado. Nós queremos pedir perdão, nós queremos nos retratar com quem nós magoamos. Nós queremos pagar aquelas pessoas que nós prejudicamos. Esse é a verdadeira conversão. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então o que está acontecendo com a sociedade atual, cristã e não cristã? Nós estamos cheios de fardos, mal resolvidos. Casamentos mal resolvidos, porque muitas vezes a esposa não tem liberdade de falar com o esposo não tem liberdade de falar com a esposa e ambos estão sofrendo. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza dentro do nosso lar, nos conduza em família, nos conduza como pais, como mães com os nossos filhos, e que nós como cristãos, vocês que são pais, que o Espírito Santo auxilie vocês a exercer a autoridade espiritual e paterna dentro do lar de vocês, para que os filhos de vocês tenham referência, tenham estrutura e não sejam criados ao léu, sem limites, experimentando tudo que o mundo dá, porque eles não têm uma referência nem espiritual, nem moral e muito menos de autoridade dentro de casa. Então toda depressão ela tem uma causa, seja física, de ordem hormonal, seja de ordem de alma, frustrações, depressões, angústias, seja depressão espiritual, quando já vem aquele sentimento de morte, todos eles têm uma causa. E nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos a próxima vítima de suicídio, como está acontecendo nos dias atuais. Eu dou aula numa cidade em que há um alto índice de suicídio de adolescentes. Por quê? Porque a casa passou a ser um dormitório. Os pais trabalham o dia todo e chegam em casa e muitas vezes, como eu conversei esse dia com uma adolescente na praça, eu tenho vontade de me matar todos os dias, porque à noite meu pai e minha mãe só brigam. Porque os pais já vêm com um fardo de frustrações do trabalho durante o dia e chega de noite, eles têm os filhos para administrar, a casa para administrar. Aí o que eles fazem? Ligam a televisão e tentam resolver, contornar a situação da melhor maneira que eles podem. Infelizmente da maneira errada, que é não conversar, não dialogar. E eu gosto muito de uma palavra que o Senhor me deu, uma vez eu levei para as mulheres e falava que o diabo conseguiu tirar a mulher do Éden. Na verdade, ele tirou o casal do Éden. Mas se nós olharmos para o original, Deus disse para Adão que para ele cultivar, cuidar e cultivar a terra. E a mulher Deus colocou ali dentro do jardim, para estar ao lado do homem. Mas o que aconteceu durante a sociedade? O diabo sempre tentando corromper os princípios originais da vontade de Deus. O que ele fez? Com que as mulheres lutassem por direitos iguais, não por direitos não tem problema, mas elas queriam direitos iguais aos dos homens. Nós nunca teremos a força de um homem, nós nunca teremos a resistência de um homem, falando de forma física, de trabalho bruto, nunca teremos. Mas o que nós temos? Nós temos o equilíbrio emocional, nós temos a estrutura emocional que muitas vezes os nossos maridos não têm, que muitas vezes os homens não têm, é algo da natureza, Deus fez assim. Assim como Deus deu a força para o homem, Deus deu também essa estrutura, esse equilíbrio emocional para a mulher. A mulher é aquela apaziguadora, que ama, que protege, que perdoa fácil, que mesmo que está doente, ela só reclama quando ela não aguenta mais. E aí o que aconteceu? Os filhos perderam essa referência de pai e de mãe. Eles nem conhecem, eles convivem mais com a televisão, com o YouTube, com o WhatsApp, com os coleguinhas. Eles conhecem mais os coleguinhas e professores do que os próprios pais. Só que eles têm um vazio, porque Deus não fez assim. Não é para ser assim.
Então, sempre que nós estivermos fora do plano original de Deus, nós seremos os seres humanos mais infelizes. E Deus, nessa noite, nos trouxe. Eu sei que é uma live bastante extensa, mas eu acredito que as pessoas que estão comigo até aqui, o Espírito Santo tem falado ao coração. E o Senhor, com certeza, se você colocar em prática aquilo que o Espírito Santo colocou na minha boca para falar para vocês, hoje é o dia da tua vitória. Hoje é um novo dia, um novo recomeço para a sua história. Não importa o que aconteceu lá atrás. Fica de adubo para a tua vida. Que sirva de experiência. Se sinta uma pessoa forte, olhe para trás, eu vejo assim. Hoje, liberta por Cristo de toda angústia, de toda depressão, eu olho para trás e eu digo, nossa, eu sou uma mulher vitoriosa. Eu sou uma vencedora. Existem coisas na minha vida ainda para ser tratadas e moldadas por Deus? Óbvio. Nós só vamos ter uma vida transformada por completo quando nós estivermos na glória com Jesus. Mas aqui nós caminhamos de glória em glória até ser dia perfeito. Enquanto isso, nós vamos aqui juntos, né? Vocês aqui comigo, me deixando feliz por estarem assistindo essa live, né? De ver que aquilo que Deus colocou no meu coração não foi em vão. E nós vamos juntos, trabalhando e aprendendo uns com os outros. Não siga na diretriz desse mundo, meus irmãos. Tudo que esse mundo diz só destrói com a minha e com a tua vida. Fuja disso, ande na contramão disso. Porque se tudo que fosse falado na televisão e no mundo resolvesse, o mundo não estava o caos que está hoje. Jesus é tão acessível. O Espírito Santo é tão acessível. Dobre os teus joelhos. Eu particularmente gosto de dobrar os meus joelhos porque eu me sinto em rendição ao Senhor. Ele é o amado da minha alma. Ele que me resgatou da depressão. É Ele que me dá tudo o que eu preciso. Até uma vaga de carro, quando eu peço para Ele em oração, no meu oculto, no meu secreto, às vezes eu não falo nada. O Senhor me proporciona uma vaga exatamente naquele lugar. Eu dou aula num lugar aqui na cidade de Passo Fundo e está sempre lotado de carro. Eu digo, Senhor... Eu não falo. Tem coisas que a gente tem que aprender com o Espírito Santo. Tem coisas que não é pra gente falar. E eu falo assim, dentro do meu coração, Espírito Santo, prepara uma vaga para mim na frente da escola. E eu chego, irmãos, eu posso escolher se eu quero mais na frente, na porta ou mais atrás. Quando eu vou ao mercado, eu peço, Senhor, me abençoa com descontos, que eu consiga descontos, que as coisas estejam em promoção. E Deus me abençoa. Eu vou comprar uma roupa. Tudo eu peço para o meu pai. O meu pai terreno é importante? Sim, até hoje ele sempre vai ser importante na minha vida. A minha mãe é importante, tudo para mim. Mas tudo que eu quero espiritualmente eu peço para Deus. Eu peço para Jesus. E Ele é tudo, tudo. Às vezes por uma tristeza que alguém tem me ferido, eu digo para Deus, domingo eu estava no culto porque alguém tinha me machucado e eu estava orando de Espírito Santo, Tu é o Consolador. Espírito Santo, eu não posso desejar mal para essa pessoa. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a não pensar, a não desejar mal, Espírito Santo, me ajuda. Coloca alegria no meu coração, conforta o meu coração. E quando terminou o culto, Deus usou um irmão para falar comigo. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu me sinto tão inútil, como eu queria poder agradar as pessoas, mas eu não consigo agradar a todos. E aí Deus veio e falou comigo, eu sempre fui contigo, por que tu duvidas? Imagina uma pessoa que não ouviu a minha oração em secreto. Como que eu vou dizer que Deus não existe? Deus existe, Ele é real. Só que nós precisamos sair desse raso que a gente vive. Só de ouvir falar. A gente precisa mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus. Não só nadar. Eu sabia nadar na infância, eu não sei mais. Eu sei mergulhar. Então nós temos que mergulhar em Deus. Amém, meus irmãos? Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar aberto. E eu quero já, conforme os irmãos forem dando oi aí para mim agora, porque aqui passa muito rápido, eu quero estar mandando um abraço para os irmãos. A Roselaine Barros, eu não sei de onde a Roselaine é, mas bem-vinda nessa live, que Jesus te abençoe. A minha prima Ellen Gomes, lá de Rio Grande, que Deus te abençoe, Deus abençoe tio Leleco, Deus abençoe a tua família, minha prima querida, volta para Jesus.
Nós estamos aí chegando ao derradeiro. A porta da arca já está se fechando, minha prima querida. Vem para Jesus hoje, em nome de Jesus. A Ana Paula Mas, boa noite, Ana. De Portugal, né, Ana? Que Deus te abençoe. A Bel, filha do pastor Dari, que já está na glória, da irmã Gessi, que Deus te abençoe, Bel. A Isabel, cantora, levita do Senhor. Que Deus te abençoe, querida. Quem mais está conosco aqui? Os irmãos que já passaram por aqui, o Natanael, o Miguel, a Simone de Rio Grande também, que está aqui. Que Deus te abençoe, Simone. Tem outros irmãos. Irmãos, vão me dando um oizinho aí, que daí aparece aqui, eu consigo dizer o nome de vocês. Samira, lá de Barra do Garça, não acredito, Samira. O Tiago, esposa do Tiago, Deus abençoe, minha irmã querida. Irmãos, compartilhem essa live, tá? Não fique para vocês, tem outras pessoas que precisam ouvir. Eu sei que foi Deus que falou na minha boca. Não fui eu orei e pedi para que o Senhor me direcionasse. O Senhor me deu um sonho espiritual e falou que eu precisava falar sobre depressão. Largue essas amarras, meus irmãos. Se você está sofrendo de depressão, o dia especial que o Senhor preparou para ti é hoje. Minha tia de Medianeira, no Paraná, tia Íria, Deus te abençoe, tia. Eu tenho orgulho de ser tua sobrinha, obrigada por estar aqui comigo. O irmão Miro Malaguês, irmão do Vagnão, do YouTube, que Deus te abençoe, irmão Miro. O irmão Miro Malaguês tem um canal também no YouTube, uma bênção. O irmão Felipe Poste, esposa da irmã Suzy e pai da Lana, lá de Santa Maria. A Luciane de Santa Maria também, que Deus abençoe vocês. A irmã Iara de Santa Maria, lá da Teneves. A Lourdes Portela, que foi minha vizinha lá em Santa Maria. Deus te abençoe, Lourdes, não sei onde a Lourdes está. A cunhada da Lourdes, a Adriana. Adriana, minha amiga do coração, aquela pessoa que me estendeu as mãos na hora que eu mais precisei, irmãos. Foi ela que Deus usou para direcionar a minha vida, para abrir caminhos no momento que eu mais precisei em Pelotas. Foi quando eu vi o Veio. Ela foi uma pessoa essencial na minha vida. A irmã Nelly de Capão do Leão, e o irmão Nilzo, também de Capão do Leão. Tem mais uma irmã que eu tô vendo aqui que eu não tô conseguindo pegar o nome dela. Deixa eu ver aqui. A irmã, só um pouquinho, a irmã Claudenira, lá de Santa Maria também, do bairro da Teneves. A irmã Claudenira, minha amiga, uma querida também. Deixa eu ver quem mais aqui, irmãos. Tenham paciência. A irmã... O irmão Isaías, a irmã... Deixa um pouquinho. Irmão Isaías e a irmã Nilda, eu acho que são de Ijuí, eu acho que eles estão em Ijuí. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Tem mais um casal aqui que eu não estou conseguindo mencionar o nome. Mas é isso, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus siga falando ao coração de vocês. E eu vou encerrar essa live com um louvor. Que diz para nós termos Jesus, o Espírito Santo, como nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. A irmã Fátima também. Que Deus te abençoe, irmã Fátima. Não sei de onde a irmã Fátima é. Mas que Deus te abençoe, minha querida. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente
quando está sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Amém. Irmãos, coloque a sua mão no seu coração e vamos estar orando juntos. Fique comigo, não saia ainda, tá? Fique comigo até o final dessa live. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos proporcionou aqui, Pai. Eu sei que foi uma live grande, mas eu sei que o Senhor estará falando na porção que cada um precisa ouvir. E que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando de acordo com aquilo, Senhor, de acordo com a necessidade de cada coração. Porque muitas vezes as pessoas falam que depressão é frescura, que depressão não tem jeito, Pai. Muitas vezes nós ouvimos até mesmo pregadores fazendo apologia à depressão como se isso fosse normal, e a depressão está ceifando vidas, está abortando sonhos, está destruindo casamentos, está destruindo famílias, filhos, Pai. Muitas vezes filhos angustiados, depressivos, na drogadição, no alcoolismo. Pai, em nome de Jesus, nós expulsamos toda angústia, toda depressão, toda opressão maligna. Senhor, mesmo que a depressão seja de causa física, Tu és Deus e Tu usa as mãos dos médicos, Senhor. Tu também está lá, usando os médicos, Senhor. Se a depressão é de causa da alma, por angústias, por depressões, por frustrações, Deus, o Senhor também está lá, Pai. Se a depressão, Deus, causou a depressão devido, Senhor, à abstinência das drogas, do álcool, Senhor, porque existem pessoas que estão lutando para vencer esses vícios, Senhor, Tu também está lá, Pai, com a Tua mão estendida para que eles vençam, para que eles saiam, Pai, desses momentos de dor e de sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, se existem vidas, Senhor, que estão já, Senhor, com a depressão no espírito, onde espíritos malignos estão soprando constantemente nos seus ouvidos, que eles ceifem as suas vidas, que não há mais prazer de viver, que não tem mais por que viver, que ninguém os ama, que eles têm que tirar a sua própria vida, Pai. Nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus para expulsar esses espíritos de morte, espíritos de depressão, espíritos, Senhor, de maldição hereditária, Pai, porque os pais, porque avós, porque bisavós tiveram depressão, os seus filhos estão com depressão, Senhor, aprendida por comportamento, depressão por maldição. Eu expulso na autoridade do nome de Jesus agora, Senhor, é na autoridade do Teu nome. Eu uso a autoridade do nome de Jesus para mandar embora todo espírito de maldição, depressivo, espírito de morte, espírito de suicídio. Nós te expulsamos na autoridade do nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e alegra esse coração. Vem agora, Espírito Santo, e faz a Tua obra na vida dessas pessoas e que elas sejam renovadas, que elas sejam fortalecidas. Pessoas que estão voltando para os caminhos do Senhor agora, que elas sejam, Senhor, restauradas na sua fé. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça cada família aqui representada. Porque eu tenho certeza, Senhor, se as pessoas não estão com depressão, elas têm alguém na família que está depressivo, Pai, porque é o mal desse século, devido, Senhor, à correria do dia a dia, devido ao abandono, devido à indiferença, Senhor, dessa sociedade. Mas nós clamamos no poder do nome de Jesus, Senhor, e nós não seguimos os padrões que essa sociedade corrupta, perdida e apodrecida, Senhor, tem estabelecido para esse mundo. O nosso padrão de conduta é o Senhor, e em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça a obra
nos nossos corações e nas nossas famílias, Pai. Glorifica o teu nome e que nós possamos colher frutos dessa live. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vi a Aline também, minha filha na fé, que chegou aqui. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência de estarem comigo até o final. E não esqueça de compartilhar. Que Deus os abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Eu encerro. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Que Deus os abençoe. Amém.